Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da derrota do Palmeiras por 1-0 contra o Botafogo. Era um jogo extremamente importante, onde nós tínhamos um confronto entre o líder e o vice-líder. Então, por óbvio, era um jogo que estava valendo a liderança, né? Era um jogo extremamente importante para ambas as equipes. E algo que foi bastante bacana de se ver foi que nenhuma das duas equipes deixou de jogar. Apesar do jogo estar valendo bastante, apesar de até exigir uma certa cautela das equipes, né? Nenhuma equipe fugiu do jogo. A gente pôde ver, porque essas duas equipes estão ocupando a posição que estão, que é de líder e vice-líder, porque realmente foi um jogo de grandes oportunidades, onde tanto o Palmeiras quanto o Botafogo a todo momento procuraram o gol, buscaram fazer as jogadas. Nós tivemos um jogo com uma grande intensidade, as duas equipes procurando bastante o jogo, então foi bem interessante de ver. Outra coisa também que eu quero ressaltar é a qualidade dos dois elencos. Realmente é impressionante como o Palmeiras e o Botafogo são elencos bem montados, com jogadores de extrema qualidade. Então, o que nós pudemos presenciar na noite de hoje foi um grande jogo de duas grandes equipes que a todo momento buscavam a vitória. Nós tivemos um primeiro tempo bastante movimentado, e nisso eu quero ressaltar alguns gols perdidos, especialmente do Flaco Lopes. O Flaco Lopes teve uma oportunidade claríssima de fazer o gol, infelizmente ele acaba desperdiçando, e é aquela velha máxima do futebol, né? Em certos jogos você não pode desperdiçar, ou como diria o Muricy Ramalho, a bola pune. Quando você tem uma oportunidade num jogo tão equilibrado de duas equipes tão boas, quando você tem uma oportunidade na cara do gol daquele jeito, você tem que ir lá e fazer, que senão muito provavelmente isso pode te custar a partida, como foi o que de fato aconteceu. Eu até discordo do Abel em algumas opções que ele fez, especialmente pelo Marcos Rocha. Eu creio que o Mike poderia ir melhor, porque o Mike, como todo mundo sabe, ele tem um apoio ao ataque muito maior, então eu creio que ele poderia criar alternativas melhores em relação ao ataque do Palmeiras. E além de tudo, eu vi o Marcos Rocha com um pouco de dificuldade na questão da marcação. Ele penou bastante por aquele setor para conseguir marcar. Então eu optaria por estar colocando o Mike de titular desde o início. Nisso, um primeiro tempo extremamente movimentado, porém que terminou no 0-0. Um jogo muito bom, um jogo muito intenso, que exigiu bastante das duas equipes. E também nós temos que ressaltar o extracampo, né? Nós não podemos hoje em dia falar de Palmeiras e Botafogo sem falar do extracampo, porque tanto a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, quanto o presidente do Botafogo, o John Textor, eles vêm trocando farpas aí. Eu creio que o John Textor, muitas das vezes, ele acaba perdendo a razão, porque desde que o Botafogo perdeu daquela forma histórica por 4-3 para o Palmeiras, ele começou a levantar uma série de teorias aí, inclusive foi alvo de uma CPI, teve que ir lá em Brasília para acabar contando aí as teorias dele, porém que algo que na minha visão não tem base nenhuma na realidade. E esse clima hostil, infelizmente, acaba ultrapassando as quatro linhas, né? Acaba indo para o torcedor. Tanto que numa ponte lá no Rio de Janeiro, estavam pendurados dois bonecos representando o presidente da CBF e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Então começou a ir por um lugar que até é perigoso para a segurança física dos envolvidos, né? Então já é algo que não é mais saudável, né? Porque eu creio que a rivalidade no futebol seja algo saudável, mas quando parte para ameaça, quando parte para violência, aí já não é mais algo aceitável, né? Inclusive, a Leila Pereira optou por motivo de segurança de não comparecer ao estádio do Engenhão, né? O que eu concordo com ela, porque
ela estava recebendo claras ameaças, né? E os bonecos pendurados na ponte não nos deixam mentir. Então, eu achei que realmente a decisão mais prudente era o não comparecimento dela, né? E também é bom ressaltar, especialmente da parte do John Textor, do Botafogo, que é importante ter responsabilidade sobre aquilo que se diz, porque está provado hoje que o discurso que se faz a partir de um dirigente, ele ressoa na torcida e pode acabar em uma coisa muito ruim, né? Pode acabar até em uma agressão física ou até coisas piores. Então, mesmo quando você não admite uma derrota, quando você é um mau perdedor, você tem que, no mínimo, ter a responsabilidade de saber que tem vidas envolvidas aí, né? E você não pode brincar com uma coisa que é tão séria, né? Fazer acusações extremamente infundadas, na minha opinião, porque até o presente momento ele não apresentou nenhuma prova concreta de tudo isso que ele acusou. Ele chegou a dizer que o Palmeiras vem sendo favorecido aí há bastante tempo, só que em momento nenhum ele consegue colocar provas materiais que possam provar aquilo que ele está dizendo. Então, tudo não passa de uma grande especulação e que muito torcedor acaba abraçando essa ideia e acaba partindo para a violência, como que foi o caso de hoje. Espero que isso sirva de lição aí para não só o John Textor, né, para todos os envolvidos no futebol, para que se tenha mais responsabilidade, né, porque ganhar ou perder dentro das quatro linhas aí faz parte, só que certas coisas aí extrapolam, como foi o que aconteceu hoje. Acho que extrapolou, e não foi pouco, extrapolou bastante aí. Quando você parte para um nível de ameaça, um nível de violência nesse sentido, eu creio que já não é mais saudável e já não é mais uma rivalidade sadia do futebol. Voltando ao jogo agora, né? Nós tivemos o segundo tempo que continuou com o mesmo ritmo, um bom ritmo, e só que dessa vez o Botafogo conseguiu abrir o placar com o Tiquinho Soares. Tiquinho Soares que tem uma relação extremamente interessante com o Palmeiras, porque nós podemos lembrar que no ano passado ele fez o gol da vitória do Botafogo no Allianz Parque contra o Palmeiras, só que no Engenhão, depois do jogo de volta, ele perdeu o pênalti que possivelmente daria o título para o Botafogo, porque a partir desse pênalti perdido é que o Palmeiras consegue a virada e a partir disso vem toda a derrocada do Botafogo que a gente já conhece. Então, creio eu que se ele tivesse feito aquele pênalti, provavelmente o Botafogo teria sido campeão. Então, ele tem uma relação de muitos altos e baixos em relação ao Palmeiras. Infelizmente para nós, hoje ele estava num dia de altos, então a gente acabou sofrendo o gol, num jogo que já estava equilibrado, então fica mais complicado. E também, na minha visão, o Abel demora um pouco para mexer. Eu creio que nós tínhamos a chegada dos reforços, né? No caso, o Maurício e o Felipe Anderson. O Felipe Anderson que entrou, na minha opinião, um pouco tardiamente, mas entrou mostrando qualidade. Teve uma jogada que ele dá um drible, ele é um tipo de jogador que ele limpa as jogadas, é um jogador extremamente inteligente, versátil e que tem muita visão de jogo. Isso aí dá para perceber muito claramente. Lógico, ele ainda está um pouco sem ritmo de jogo, né? Ele está mais ou menos um mês parado, então até ele recuperar o ritmo de jogo vai aí um pouquinho de tempo, né? Mas creio que muito em breve ele já estará apto e estará no seu melhor aí para poder ajudar o Palmeiras. Nós tivemos também a contusão do Estevão e a consequente entrada do Dudu. E também eu achei que ele demorou para retirar o Rony. No momento que o Palmeiras estava precisando do gol de empate, o Rony, durante todo o jogo, ele produziu muito pouco, não foi bem. Então ele deveria ser retirado antes. Aí a gente poderia até aproveitar um pouco melhor o Dudu junto ao Estevão e ao Flaco Lopes, né? Uma vez que o Dudu, quando entra, o Estevão já tem que sair porque ele se lesionou. É uma lesão que talvez possa preocupar, né? A gente não sabe ainda o diagnóstico, mas esperamos que não seja nada de muito grave, que ele possa voltar o mais rápido possível, porque realmente
é um jogador totalmente diferenciado. O Palmeiras até busca, né? O Palmeiras com seu elenco recheado, né? Ele substitui e melhora. Então, ele tenta buscar, tem até algumas oportunidades de fazer, só que acaba não conseguindo, né? E nisso também eu quero destacar a zaga do Botafogo, extremamente competente, extremamente segura. Realmente tiveram um jogo muito bom, um jogo que eu diria que é impecável. E algo que eu achei interessante também, que eu quero destacar, é que ao final do jogo, o Everton, goleiro do Palmeiras, foi eleito o craque do jogo, embora o Palmeiras tenha perdido. Isso dá para a gente a noção do volume de jogo que o Botafogo teve. Então, num jogo como esse, fica a lição, né? O Abel, ele até tem as questões dele que quando ele tem algo, uma ideia fixa, ele busca tentar manter isso até o fim. Só que eu creio que não é vergonha nenhuma você modificar a sua ideia. Creio que ele não deveria ter insistido tanto com o Marcos Rocha, especialmente colocá-lo como titular, e deveria ter sido mais ágil na retirada do Rony, que não foi bem. Não conseguiu produzir, não conseguiu levar perigo à defesa do Botafogo, então, na minha visão, o Dudu deveria ter sido colocado com bastante antecedência. Até porque eu queria ver, na verdade, eu ainda quero ver como é que funcionaria o ataque do Palmeiras com o Dudu aberto num lado e o Estevão do outro. Eu queria saber que se funcionaria bem, porque os dois têm esse estilo de jogo mais frontal, mais agressivo e de tentativa de drible. Então eu queria ver como é que funcionaria isso com o Flávio Lopes como um centroavante de referência. Na minha ideia de futebol, funcionaria bastante. Eu espero que o Abel veja isso e pelo menos tente, né? Óbvio, a gente no futebol a gente não tem certeza de nada até que as coisas aconteçam, né? Muitas das vezes a gente teoriza alguma coisa e acaba não acontecendo na prática. Foi uma derrota muito ruim para as pretensões do Palmeiras, porque o Botafogo abre 3 pontos do Palmeiras num confronto direto. Obviamente ainda temos o jogo de volta que será disputado no Allianz Parque, então o Palmeiras ainda está na disputa. Mas foi um jogo que, se o Palmeiras pelo menos empatasse, eu creio que seria um resultado a se comemorar. Porém, não foi o que ocorreu. Teremos que lidar com isso, né? Um tipo de derrota que é dolorida, né? Porque eu não vi que o Palmeiras fez uma má partida, muito pelo contrário, o Palmeiras teve suas oportunidades, não soube aproveitá-las como deveria, talvez, e teve um vacilo defensivo aí que nos custou o gol da vitória do Botafogo. Agora é seguir em frente aí, tentar somar o máximo de pontos possíveis, né? Nós estamos na 17ª rodada, então o Palmeiras poderá chegar a 39 pontos. Com 39 pontos, num primeiro turno, creio que dá para disputar. Eu não me recordo ano passado quanto que o Palmeiras fez no primeiro turno, mas não deve ter sido muito diferente disso. Então o Palmeiras está na briga aí, apesar do ocorrido de hoje. Creio que foi um tropeço. Nada também muito fora do normal. Você perder para o Botafogo, que é um time muito bem organizado, um time que tem um investimento forte, né? Tem bastante dinheiro em caixa, tem jogadores de qualidade. Então não é nada muito fora do comum. Óbvio, a gente queria a vitória, mas não foi possível. O Botafogo foi mais competente que o Palmeiras e acabou saindo com a vitória. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Como é que você vê as pretensões aí do Palmeiras para o futuro do campeonato? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.